Eu quero saber de você. Seja muito sincero comigo. Isso é porque não é possível. Tudo o que eu estou ouvindo em relação ao lance do Plata, opiniões, argumentos, estão acelerando o meu processo de calvície. Eu estou tendo dificuldade para ficar de pé no dia de hoje. Porque recentemente aconteceu com o Barros 2 expulsões. E eu não estou conseguindo entender, por exemplo, o PC aparecer numa televisão para falar que não foi nada. Não, tem um jornalista da UOL que a cara nem treme. Mano do céu, o que é isso, gente? Ah, Thiago, tá exagerando? Não tô, cara. Não tô exagerando. O Barros foi expulso contra o próprio Flamengo e contra o Cruzeiro num lance, família. Em 2 lances, cara, assim, parecidíssimos com o do Plata. E pra essa galera não foi nada. Foi para cartão amarelo. Ah, vai tomar, mano. Vai tomar. Vai tomar um suco amarelo. Que é isso? Quero trocar uma ideia com vocês sobre isso, porque o Barros, né, ele já cumpriu, mas foi julgado. Ele foi julgado pelo lance contra o Cruzeiro. Ele poderia ter tomado mais um jogo. Ainda bem que não tomou, vai jogar contra o Remo. Mas que é isso, cara? Aí o PC, a cara nem treme, mano. Pra falar que o lance do Plata foi pra amarelo. Pô, que é isso, velho? Que é isso? Aí, é uma cultura, assim, que eu não consigo entender. Aí fica difícil mesmo. Aí vem meu parceiro aqui, um parceiro flamenguista, meu me zoar. Sei o quê. Eu falei, mano, é impossível ganhar de vocês, cara. É impossível ganhar de vocês. Vocês jogam com 12, com 13, com 14. Família, além disso, eu quero falar um pouco com vocês sobre a Sul-Americana. Assim, cara, eu acho que tá acontecendo um certo exagero aí. Eu tava vendo alguns programas hoje, até separei aqui pra gente reagir, o PC no Seleção Sport TV, a galera no Redação também comentando sobre isso. Aí até citam o Vasco, que o Vasco não tem esse direito de poupar, de preservar na Sul-Americana. E claro que a gente já vai falar um pouco também sobre o jogo contra o Remo. A gente tem aqui algumas informações dizendo que o Renato focou bastante na defesa, treinou bastante, tentou corrigir os erros. E claro, né, sobre o ataque também. Será que o Renato vai manter o Rojas? Tem a possibilidade pelo lado direito de repente testar o Adson? Quero trocar essa ideia com vocês também. Então chega aí que no momento que eu estou gravando esse vídeo, 2h53 da tarde, boa tarde, uma excelente quinta-feira, um dia abençoado para todos nós. Família, vai comprar um suplemento? Você quer um pré-treino para te dar aquela disposição, uma creatina para te auxiliar no ganho de massa muscular? Vai tomar aquele whey no capricho, vitaminas? É na Creative Fit, pelo amor de Deus. Fecha com a parceira aqui do canal, é a Creative Fit. Tem aqui o nosso cupom Vasco em Família. Você passando de R$80, você vai ganhar 10% de desconto. Eu vou deixar o link do site aqui no primeiro comentário fixado, sem responsabilidade. Você só está pensando. Clica aqui no link e confere lá os preços. Tenho certeza que você vai gostar. Família, vamos seguir a nossa resenha. E eu quero passar essa galera comentando um pouco sobre a Sul-Americana, essa questão do Vasco, né, ter levado o time reserva e assim, até o Renato acabou não indo, né? Isso eu acho muito errado. A gente volta aqui para debater um pouco sobre essa situação. Olha só. O desprezo na Sul-Americana é também parte da nossa soberba. É um paradoxo que a gente vive, porque quando a gente olha para o futebol europeu, a gente olha a Champions e, reconhecidamente, a Champions está numa prateleira isolada no topo. Mas os clubes lá, quando disputam a Liga Europa, e também quem aborda a Liga Europa, trata a Liga Europa com a seriedade com que ela precisa ser tratada. Nós aqui não. Nós achamos que a Sul-Americana é um péssimo prêmio de consolação, que a Sul-Americana é para ser desprezada. Sabe por quê? Porque ou disputa Libertadores ou então... E se a gente fizer um exercício, a gente vai ver que quem tem bala para brigar por título na Libertadores é Flamengo e Palmeiras. Os outros não têm. Mas nós dizemos assim, poxa, Sul-Americana? Você está na Sul-Americana? Ah, peraí, e é ali que aquele clube tem bala para brigar. E a Sul-Americana vai levá-lo a disputar a Libertadores, sem necessidade de nenhuma outra baldeação, e ao mesmo tempo vai levá-lo a disputar um título do continente. Eu, por acaso, vi Independente Petroleiro depois e o Racing venceu por 3-1. A cada gol, a vibração do técnico do Racing e dos jogadores era impressionante. Nós achamos que isso é coisa menor. Nós temos um snobismo em relação à Sul-Americana. Nós somos arrogantes em relação à Sul-Americana. Talvez até pelo título, Sul-Americana. É uma coisa que a gente, em se tratando de futebol, a gente acha que está ali e nós estamos aqui. O nosso caso é Libertadores. Ou é Libertadores ou nada.
O grande problema é se os clubes começam a acreditar, se os jogadores que começam a ler, porque todo mundo hoje vive aqui. Aí você começa a ler que a Sul-Americana é uma competição subalterna, que a Sul-Americana é uma competição de terceira categoria, sem pensar no que ela representa caso você vá adiante e caso você a conquiste. Então esse desprezo sobre o qual você falou passa muito, porque todo dia o que se ouve é que a Sul-Americana não presta para nada, que a Sul-Americana não serve para nada. Eu penso de forma diferente, até porque eu entendo que toda competição que você disputa é válida. Aí você pode falar assim, então você está dizendo que a Sul-Americana se sobrepõe ao brasileiro? Não. Assim como Flamengo e Palmeiras querem ganhar prioritariamente o quê? O Campeonato Brasileiro. Sem chegar na última rodada desesperado para não cair, como aconteceu com Santos e Vasco no ano passado, ou ganhar um título da Sul-Americana? Eu acho que tem que tentar equilibrar. É só isso. Eu acho que você não precisa abrir mão escancaradamente de um torneio para tentar salvar no outro. E eu acho que essa tentativa de salvação só reforça a necessidade que um clube grande, gigante, mas que tem hoje um time pequeno. O que mais tem hoje no futebol brasileiro é clube grande com um time pequeno. E time pequeno, ele precisa, de alguma maneira, se apoiar naquilo que é possível. É aquela história. Come, amigo, o que tem na mesa para comer. Você tem que comer o que tem na mesa para comer. O que tem na mesa para comer é a Sul-Americana. A Sul-Americana vai te dar algum tipo de grana, vai te dar uma vaga na Libertadores, é uma taça que vai revigorar o seu ambiente, como é a Copa do Brasil. Então, assim, tem que correr atrás do que é possível. E eu acho que a Sul-Americana, para essas equipes que não perderam o protagonismo no cenário brasileiro, e perderam não pelo tamanho que elas têm como instituição, mas pelo tamanho que o time tem, o time que entra em campo tem. Vasco, Santos, são times hoje, eu estou pegando esses dois exemplos, que já foram, inclusive, base da seleção brasileira. E que já revelaram alguns dos maiores talentos da história do futebol mundial. Mas hoje, entram no Campeonato Brasileiro como coadjuvantes. Mas na Sul-Americana, na minha opinião, com o potencial que tem, mesmo sendo pequeno, entram com chance de conquistar o título. Se não for campeão da Sul-Americana, ela não interessa. Ninguém vai chegar no ano que vem e falar assim, pô, o Atlético Mineiro foi finalista da Sul-Americana. Olha só que grande. Como hoje você fala assim, o Palmeiras foi finalista da Libertadores. O tal time foi semifinalista da Sul-Americana. Para um Santos, chegar na semifinal da Sul-Americana não é relevante. No ano seguinte, ninguém vai lembrar, não é histórico. Ninguém vai lembrar disso. O jogo do Barracas foi um jogo totalmente atípico com relação ao Vasco, por quê? Porque o Vasco foi com o time reserva e dentro do contexto que o Renato explicou sobre a Sul-Americana hoje pro Vasco, o brasileiro é muito mais importante. E aí, beleza, mas você vai jogar contra o Barracas na Argentina, pô, é pertinho, beleza, mas o próximo é em Belém. Mas depois ele volta e vai pra Belém, vai jogar em outro lugar mais longe. É bom ter a ideia de que isso desgasta o jogador. O Vasco não tem um elenco tão grande assim para usar tantos jogadores. E quando ele bota os jogadores de reserva para jogar, ele bota os caras em atividade. Ele pega um JP desse jogando muito bem. Ele podia ter um outro jogador que podia se destacar. Só que a escalação do Vasco é uma escalação de muita posse, né? Ele faz um time com 3 zagueiros, ele procura espelhar o time do Barracas. Eu não sou muito a favor desse tipo de coisa, acho que a tua identidade tem que ser preservada, mas o Renato preferiu, e quem sou eu para contestar isso? Só que o Vasco é um time de muita posse e pouca velocidade. E um jogo como esse, que tem uma equipe que vai de vez em quando sair no contra-ataque, vai querer sair um pouco mais, você não tem jogador de velocidade, deixa o time um pouco mais previsível. Entenda a estratégia, o Renato preferiu usar os caras mais rápidos no segundo tempo, tanto o Marino quanto o Adson, que a gente vê o Marino aí fazendo uma jogada no centro da área, o JP acaba finalizando para fora, mas é bom a gente entender que a estratégia do Vasco com relação ao jogo para vencer, eu achei que o Vasco fosse vencer, falei até que o Vasco venceria por 1-0 ontem aqui, mas não finalizou bem, não fez os gols, não criou para vencer o jogo, o Barracas também não. Acredito que o Vasco vai ter um pouco mais de dificuldade contra o Olímpia, porque acho que o primeiro lugar vai ser disputado entre Vasco e Olímpia, mas o Olímpia acho que não vai deixar passar a oportunidade de vencer o Barracas fora de casa não, até porque o Barracas é uma equipe que vem para fazer um campeonato que nunca tinha feito antes. Barracas, eu não me lembro de ver o Barracas jogando um campeonato sul-americano. Então, perdeu a oportunidade? Perdeu. Mas ganhou dando ritmo para os caras que não foram pro... Tá aí, família, separei tanta coisa pra gente falar nesse vídeo que eu preciso ser rápido, né, em relação a isso. Senão vai ser um filme aqui do Thiagão. Vou ser bem breve em relação a tudo isso, porque eu acho que cada ponto dá pra gente colocar de uma maneira bem rápida. Eu acho que é um exagero, né, do PC ali, do outro comentarista em relação à Sul-Americana, até porque eu já debati isso com alguns vascaínos, né, já troquei uma ideia, o próprio Pedro Ivo também falou que a Sul-Americana é muito grande para o Vasco, porque qual é o entendimento, né, família? E tenho certeza que muitos vascaínos pensam assim, o Vasco não tem o direito de esnobar a Sul-Americana.
porque o Vasco precisa conquistar. E conquistar uma Sul-Americana, poxa, pra gente seria sim legal. Seria muito legal, né? O Vasco teria a vaga na Libertadores, um título pra, né, tirar essa urucubaca. A Sul-Americana esse ano tá difícil, tá complicada. Tem Racing, tem São Paulo, tem Galo, tem Grêmio, tem Botafogo, River empatou ontem, né? Então a Sul-Americana esse ano tá pesada. Ainda pode vir, né, alguns times ali da Libertadores, então ela não tá fácil. Agora, se a gente não entender o contexto, aí fica complicado, né? Porque hoje é muito claro, o Vasco não tem time para disputar 3 competições. Você pode me questionar e dizer, então pra que classificou? Ora, foi o que o Fernando falou. Serve para você rodar o elenco, para você dar ritmo de jogo, para alguns jogadores ganharem confiança, como foi o caso do JP. De repente, o próprio Watson, guardando ali no finalzinho, poderia ser um cara que ia crescer, né? Como cresceu com o Mr. Paiva ali em 2024, né? Isso? Então, família, eu acho que classificar para a Sul-Americana é importante sim. Só que você vai, né, entendendo o que está acontecendo, o resultado aqui, ganhou do Remo, time reserva contra o Dax, ganhou do São Paulo, contra o Olímpia, que é o principal time do nosso grupo ali que vai disputar com a gente, força máxima. Você entende? Eu acho que dá para fazer isso, Então eu acho um exagero, porque eu acho que muito dessa resenha toda foi em relação ao Vasco, que botou o time reserva, foi o único que botou. Galo teve titulares, Grêmio, São Paulo, Santos, né, só o Vasco que preservou todo mundo, até o treinador, que não foi, né, a família vascaína, mas eu não vejo dessa forma, eu acho muito exagero. Que os times brasileiros tratam o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil com mais importância, mas é claro, né, o Campeonato Brasileiro, ele rebaixa. E nesse campeonato tá muito embolado. Então, claro que o Vasco precisa priorizar. O Vasco não tem elenco, o discurso é muito bonito. Inclusive, o Vascaíno já falaram isso comigo, Thiago, o Vasco não tem o direito de poupar na sua, a gente precisa ganhar. Eu concordo, só que hoje a gente ainda não tem um elenco para isso. Isso é muito claro, a gente precisa ser bem honesto. A gente vê hoje o nosso time titular com o Tietchan e Thiago Mendes. Tu acha que o Tietchan e Thiago Mendes vão jogar na Argentina, vão jogar em Belém, vão jogar aqui no Rio contra o Dax, vão jogar contra o São Paulo? Não vai, pô. Contra o Botafogo eu já senti o time com a perna presa. Você entende? Então eu concordo com isso e gosto, tá? Gosto, é o que eu tô falando, é ter a estratégia de, em um jogo ou outro, força máxima na Sul-Americana pra gente tentar a classificação, né, em primeiro do grupo pra gente passar de fase, família. E assim, o que me incomoda mais em relação a essa questão, que o Vasco está desfazendo e não tem esse direito, foram duas coisas. Eu acho que o Renato, ele passa essa mensagem, né? Isso é muito feio, até pro grupo de jogadores. Que motivação é essa, né? Qual é a mensagem? O treinador não vem, né, pra Argentina. Então, assim, tá cagando. A mensagem é muito clara nesse sentido. Isso é horrível, por sinal, tá? Mas é o que eu falei, vai depender do resultado. O Vasco teve um bom resultado, se você comparar com o Galo, que foi com titulares, com o Grêmio, com o Santos, né? Que perderam, o Vasco empatou. Agora, eu não sei a qualidade dos adversários desses times, né? Mas o próprio Cuca falou que a gente não deveria perder, não dá pra perder esse jogo e acabou perdendo. Essa mensagem é muito ruim do Renato, e a outra mensagem, família, é o Matheus França. É o Matheus França. Eu tava vendo aqui esse comentário do Rodrigo, e ele comentou assim, eu já errei muito falando de futebol, normal, acontece com todo mundo. Mas no caso do Matheus França, eu posso falar com certa tranquilidade que não errei sozinho. Ninguém podia imaginar que esse cara que surgiu comendo a bola no Flamengo ia decair tanto. É bizarro o quanto, depois das lesões, ele não consegue mais fazer o básico. Isso aqui foi perfeito. Não dá pra entender. É isso, eu concordo aqui com essa postagem. O Matheus França, ele não faz o básico. O básico, ele não está no nível de profissional. Ainda mais pra jogar no Vasco, gente. E aí o Fernando foi perfeito na análise dele. Como é que você vai jogar um jogo fora de casa sem ter uma peça de velocidade? Mas você faz isso pra quê? Pra tentar a ONG Vasco da Gama recuperar o Matheus França. Então, assim, a postagem é tão perfeita, porque é isso, ele não errou sozinho. Eu acho que muitos torcedores do Vasco, vale, a gente fica revelado no rival, tal, no pênalti lá foi, né, segurou pra não beijar o escudo. Então, beleza, sim, vamos torcer pro cara ser profissional, e o cara tem recurso sim, ele mostrou isso na base, no profissional, foi vendido, mas não funcionou, não deu. E até que ponto vale essa insistência num jogador que não é nosso? Não é nosso. Cara, o Vasco teria, né, maiores chances de vencer o Barracas com o próprio Marino pelo lado direito ou o João Vitor, porque são dois jogadores de mais força física. O Vasco ficou lento, como o Fernando falou, chegou um determinado momento do segundo tempo que o time não conseguia associar e o Vasco demorou pra mexer. Então o que mais me incomoda é o posicionamento do Renato e essa insistência com o Matheus França, tá? Porque o time reserva em si, eu concordo, tem que rodar o elenco e dá pra classificar mesmo assim, montando essa estratégia dependendo dos resultados, tá, família vascaína? E um outro ponto, o calendário é puxado. O calendário é puxado. Você vai abrir mão disso aqui? Não vai, pô. Isso aqui é aqui, ó. Paysandu já vendeu 19 mil ingressos para a Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, você tem que ir com força máxima. Você não pode apostar. Na Sul-Americana, você ainda tem 6 jogos na primeira fase. Então o Vasco conseguiu um ponto, agora vai ter 2 jogos em casa.
Então tem que buscar esses pontos. Na Copa do Brasil, então, família, eu sou a favor dessa estratégia do Vasco de preservar. O que eu não gosto é a insistência no Matheus França e o Renato não viajar. Isso é péssimo, isso não tem sentido nenhum, porque você tem que motivar o grupo. Pelo amor de Deus, né? Família, vamos seguir aqui a nossa resenha para a gente falar um pouco sobre essa questão da arbitragem, porque eu acho que a gente pode trazer para o nosso contexto, né? Recentemente o Barros foi expulso contra o Flamengo no Campeonato Carioca e foi expulso contra o Cruzeiro, né? Eu quero rapidamente passar esse corte aqui de um jornalista que com certeza é flamenguista, falando na UOL. Olha isso aqui. Eu não achei o lance do Plata nem polêmico, não. Tem um critério bem objetivo, que é você pisar mais para cima, né? Pisar do tornozelo para cima. Foi inclusive a discussão que teve aqui no lance do Everton Araújo. E ele não pisou para cima, pisou no pé dele, bem mais para baixo. E inclusive não é um negócio de cima para baixo que ele chega, é um pisão acidental ali. Claro, acidental, se fosse no meio da perna, esculhambando a perna dele, ia ser expulso de qualquer jeito. Mas objetivamente, esse tipo de instrução para esse tipo de lance aqui não é expulsão, não, é cartão amarelo. Pois é inacreditável ouvir isso aí. É inacreditável, na minha modesta opinião. E aí me vem um PC que odeia o Vasco. Isso é claro, ele odeia o Vasco, eu não sei porquê. O comentarista de arbitragem considerou que o lance não é para expulsão, e sim para cartão amarelo. Ele justificou que não houve movimento de cima para baixo na pisada do Plata. O próprio PC também não daria cartão vermelho, apenas amarelo. Então, assim, família, eu quero entender que nesse momento, eu vou passar aqui o lance para vocês, tá? Que fica muito claro. Os caras estão inventando, eles estão inventando alguma coisa, tá? Então vamos ver aqui o lance, que o Plata, visivelmente, ele vem com a trava armada. Isso é muito claro. Eu acho que não tenho o que inventar. Eu não estou inventando isso aqui nem IA, eu não estou fazendo montagem. Ele não vem com a ponta da chuteira, com o peito do pé, dando aquele toquinho, né, para tentar tirar do adversário e tomar a trombada e tomar o carrinho para arrancar a falta, não. Ele vem com a trava armada. Ou seja, ele assume o risco. Então que argumento é esse, imbecil, boçal, de merda, que não tem um movimento de cima para baixo? De cima para baixo, é isso, né? Que loucura é essa, minha gente? O cara tá vindo dividir o lance com um zagueiro, com um lateral, sei lá, com um atleta nem sei o nome do time, com a trava armada, seus burros! Vocês estão de sacanagem, cara! Olha como ele vem com o pé alto, com a trava armada, com o pé assim, pô! Que loucura é essa, seus doidos? Aí o Barros, né? Olha, que eu vou te falar, o lance contra o Cruzeiro para expulsão, mas claramente, depois tu revê o lance de novo, ele vem para fazer uma falta tática ali, né? Aquela falta para parar a jogada. A perna dá um movimento a mais do Matheus Pereira, aí o pé entra. E aí dá uma impressão que ele tá pisando. Isso, o VAR não pensou duas vezes, expulsou o Barros. É um lance que eu acho muito parecido, cara. Muito parecido ou não. Porque ele também não faz esse movimento de cima pra baixo. É o pé que, a perna que leva e dá a impressão que ele tá pisando. A mesma coisa foi, ele vem dar um trançapé no Arrascal, a perna passa e dá a impressão que e foi expulso. E o PC falou que foi, né, certo. E um lance desse aqui que o cara vem, gente... Isso aqui não é um movimento natural. Ele poderia dividir essa bola de 300 milhões de maneiras, mas ele vem na maldade. Ele vem com o pé armado. Quem joga pelada e quem tem um pouco mais de maldade sabe que é assim. Tu vai vir de carrinho, então toma. Toma aqui a trava pra você, garoto. E ele fez isso e acertou o cara. É pra expulsão, mas assim, uma coisa absurda. Aí, né, doutor Roberto Marinho, né, flamenguista, montou essa cultura aí na Globo. Porque tu viu a galera lá da Espanha falando? Tá aqui, ó, Wise. Flamengo ganha com escândalo do VAR. O atual campeão da Libertadores conseguiu sua primeira vitória no torneio com duas decisões realmente polêmicas do VAR. Cusco saiu prejudicado. Pô, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Mas assim, tô até suando pra falar que isso aqui é absurdo. Isso é absurdo, cara. É absurdo. Né? Você vê uma galera comentar. O flamenguista lá da UOL, beleza. Ele tá sendo clubista, muito claro. Agora, o PC mandar uma dessa, mano. PC, tu odeia o Vasco. Tu odeia o Vasco. É isso aí. Falar que isso aqui não é um lance pra expulsão... Parabéns, parabéns, parabéns. Família, aí eu vou aproveitar esse gancho, né, para destacar isso aqui com vocês. O Cauã Barros foi punido com uma partida já cumprida pela expulsão contra o Cruzeiro, e está liberado para enfrentar o Remo. Então, Cauã Barros titular no sabadão, família. Tá aí, ó, também quero mostrar para vocês as fotos que o Vasco divulgou. Partiu Belém, tá aí o lindo do Léo Jardim. Espero que faça uma grande partida e possa nos ajudar, né, a conquistar essa vitória. E o Andrés Gomes, né, quero um Andrés Gomes motivado, espero que o Renato, né, tenha conversado ali com ele, que mandou muito mal na declaração, e principalmente com um jogador que tem muita dedicação, muita entrega, entende a importância dele. Claro, eu concordo, precisa melhorar em alguns aspectos, fundamentos,
às vezes é muito individualista, mas mesmo assim corre muito, se entrega muito e é uma peça importante. Eu acho que o Andrés Gomes, o principal jogador, tá faltando, né? O golzinho dele nesse campeonato brasileiro. Família, um outro ponto pra gente destacar aqui, em relação a esse tempo aí, né, que o Renato teve para trabalhar com a defesa, principalmente, né, titular, tá aí, ó, informação do GE. Renato Gaúcho trabalhou a parte tática e principalmente a parte defensiva com um grupo que não viajou à Argentina. O treinador e sua comissão técnica enxergam que o Vasco será mais competitivo quando parar de cometer erros não forçados. Entende-se que o time precisa de segurança em campo para conquistar bons resultados e deixar de ser uma equipe irregular no Brasileirão. Com vídeos e treinos em campo, o técnico orientou os jogadores em aspectos específicos, como a compactação das linhas da equipe e a movimentação da defesa. Show de bola. E aí, nesse sentido, família, eu só queria propor aqui um debate rápido com vocês também sobre essa postagem aqui que eu estava vendo, quem deve ser o titular na ponta direita contra o Remo. E aqui o amigo cita, né, o Nuno, o Rojas, o Marino e também o Adson. Eu acho que o Nuno não vai ser, porque teve esse jogo aí na Argentina. O Rojas, eu acho que é o mais provável de ser aqui o titular. O Marino vem muito mal, mas eu aposto sim ainda no Marino. Eu acho que tem condições de ajudar. Eu tô vendo ele sem confiança nenhuma. Aquele lance lá contra o Barracas, que ele domina na grande área e tenta um cruzamento de perna esquerda, foi ridículo. Um cara habilidoso como ele, que gosta desse mano a mano, não pegar uma bola na entrada na grande área e não partir para dentro, tá errado, porque ele tá desfazendo da bola, tá sem confiança e tudo mais. Acredito muito no Marino ainda. E o Adson, né? O Adson também é um cara que pode se colocar assim nessa condição de ser titular. Mas o meu ponto, família, debatendo sobre a questão defensiva, que claro, o Renato tem que focar nisso, a defesa, mas não somente, né, a linha de 4 ali ou até mesmo os volantes, né? Eu pego essa questão aqui do comando de ataque, porque teve uma mudança tática contra o Botafogo que foi muito ruim pra gente. Tá? Eu sei que assim, o PH e o Cuiabano, eles marcam melhor. E talvez isso já possa equilibrar um pouco mais nas laterais. Mas mesmo assim, eles vão ter dificuldade, né? Porque, por exemplo, contra o Curitiba, a gente sabe que o Piton tem muita dificuldade na marcação. O Curitiba se criou muito por lá. E contra o Botafogo, né, o Pumita, uma avenida, o Matheus Martins virou o Messi. E o que aconteceu com essa movimentação aqui que o Renato fez de colocar o Rojas flutuando, não ficando preso numa ponta, como ele faz quando joga o Nuno? Ele jogou o Tietê para ajudar o Pumita. O que aconteceu? Uma merda, né? O Botafogo conseguiu aproveitar muitos espaços ali pelo lado direito, porque o Tietê não tem poder de marcação. O Tietê é cansado. O Tietê, ele pode ser constante, né? Correndo para lá, mas ele não tem explosão. Ele não vai dividir, ele não vai fazer uma recomposição, ele não vai ganhar em velocidade de ninguém, não vai. Ele pode ficar ali, né? Trotando. E isso é péssimo quando você tem um lateral como o Pumita. Então esse ajuste, ele precisa ser feito. Como é que isso vai acontecer? Vai levar o Rojas para lá pro lado esquerdo, porque tem o Cuiabano, e vai trabalhar, né, por aqui, vai trazer o Andrés Gomes, não sei, mas agora a gente vai ter o PH na direita. Isso precisa ser corrigido, porque não adianta trabalhar somente com a defesa, posicionamento, parte técnica, tática, se você tá dando essa liberdade pro adversário, né? O cara corta pro meio lá, não tem uma alma viva para travar, velho. Pumita andando, Tietê andando, tem uma alma viva, então isso vai dar merda, entendeu? Então precisa desse equilíbrio aí após a entrada do Rojas. Então não sei se de fato aqui ele vai colocar o Rojas, será que ele pensa no Adson, que o Adson joga, né, aberto? Não tô dizendo aqui que, por exemplo, o Nuno, que vinha jogando ali, traz esse equilíbrio, mas entre o Nuno, que marca mal, e o Tietê, que não faz nada, o Nuno acaba contribuindo mais, né, nesse ir e vir aí. O Tietê foi patético. A estratégia não deu certo. O Vasco foi muito precário ali na marcação pelo setor direito nosso. Uma liberdade tremenda, sem dividir, sem ganhar, sem roubar uma bola. Isso não pode acontecer novamente. Então o cara que for escolhido para jogar pelo lado direito, ou o Rojas que vai se movimentar, o ajuste precisa ser feito, tá? Por esse lado direito, eu sei que o PH até marca melhor, e no decorrer do segundo tempo, o ajuste no meio campo, porque o Vasco vem cansando, cede muito espaço, dá muito espaço, e os adversários estão aproveitando. Por isso que eu entendo que o JP é um cara que pode contribuir no segundo tempo. Família vascaína, fui!